Fala, líder! Bem-vindo a esse time, bem-vindo a esse vídeo, bem-vindo a esta jornada de formação de liderança de alta performance. Hoje estamos no nosso 14º vídeo desta série incrível, intensa, com o máximo de interação possível comigo, com você, com todos aqueles que queiram participar, tirando dúvidas, colocando as suas questões profissionais e pessoais para desenvolver a sua competência, a sua capacidade em prática de ser um líder de alta performance. Neste vídeo nós estaremos encerrando a nossa segunda semana. Cada semana com o tópico principal, 7 vídeos desenvolvendo este tópico. E o tema do vídeo de hoje é o legado de um líder. Existem tantos assuntos para falarmos sobre legado que o Facebook inclusive me lembrou que há um ano, eu estando no Rio de Janeiro, num shopping de informática, de tecnologia, com loja da Apple, estive visualizando um boneco em tamanho real dele, que é o tema deste vídeo. Steve Jobs, o fundador da Apple, o CEO que revolucionou uma empresa que levou a uma revolução no mundo. Quando nós falamos sobre legado, o legado que é aquilo que te faz lembrar de alguém, é aquilo que alguém fez ou ainda está fazendo que te inspira, onde você pode modelá-lo. Falamos isso sobre semelhança entre líder e liderado em um dos vídeos da série. Então você tem aí o legado do Steve Jobs, riquíssimo, riquíssimo. São tantos tópicos, tantas possibilidades de nós desenvolvermos essa temática com este incrível líder que deixou um legado incrível, que move pessoas, que move empresas, que possivelmente move até países, baseado na sua conduta, naquilo que ele fez. Porque você pode ser um excelente líder, ter ideias incríveis, métodos fantásticos, tudo na sua cabeça. Se você não colocar em prática, se você não demonstrar, mostrar de forma prática ao mundo, de nada tem valor tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você tem ideia de colocar em prática, mas simplesmente fica na tua cabeça e aí você não consegue conquistar o resultado que está aqui, ó. O Steve Jobs foi um homem à frente do seu tempo, foi uma das pessoas que foi como um marco em termos de revolução. Ele tinha pensamentos incríveis, totalmente fora da caixinha para a sua época, tanto que recebeu inúmeras críticas, pois tinha ideias em que as pessoas acreditavam não ser possível. Fundou a Apple e logo em seguida teve que ser demitido do conselho como função que ele tinha de CEO, gestor principal. E aí no momento que todo mundo imaginava que ele pudesse desistir, sentar no canto, se lamentar, não. Uma das coisas que mais ele nos ensina é sempre há um caminho, sempre haverá uma forma de você potencializar aquilo que você tem como capacidade, sempre colocando em prática naquilo que você acredita o seu máximo potencial. Quando ele se afastou da Apple, o que ele fez? Ele criou uma outra empresa, mas não uma outra empresa de computadores, não uma outra empresa de software, mas uma empresa que com a genialidade dele começou a produzir vídeos de animação gráfica, desenhos animados utilizando motion graphics, que são gráficos em movimento, computação gráfica como a gente entende como hoje. Ele criou a Pixar Studios. E aí, o que era a Pixar Studio diante dos estúdios de Hollywood, diante dos estúdios que já existiam na época em que faziam sucesso? Apenas mais uma nova empresa. Não, era a empresa do Steve Jobs, que cada trabalho, em que cada projeto, ele colocava
tudo que sua mente brilhante era capaz de colocar. Ele começou então a fazer uso de máxima tecnologia, de criação de chips de vídeo que pudesse processar tamanha complexidade dos programas e vídeos que ele produzia na sua empresa. Essa empresa se tornou a empresa mais valiosa em relação à produção de vídeos com computação gráfica. Ele, de uma pequena empresa, o que a gente chama de startup, transformou-se numa empresa valendo milhões de dólares. E aí ele pôde ter a certeza de que todo o potencial dele estava fluindo, porque na Pixar ele mandava. Ele dava as cartas. Por mais que os seus colaboradores, por mais que as pessoas ao teu redor, os seus liderados, o considerassem louco, com ideias fora do comum, ele conduzia estas pessoas. Está aí um legado de liderança em que ele inspirava as outras pessoas a acreditarem na visão que ele tinha, na visão do líder. Eu não necessariamente preciso ou necessariamente necessito explicar para o meu liderado exatamente como tudo vai ser. Mas se eu tenho uma visão de longo alcance, se eu tenho horizontes onde eu enxergo que é lá que nós deveremos chegar, vamos descobrir juntos, vamos pesquisar, vamos errar, vamos acertar, mas eu vou te motivar a dar o seu máximo, porque eu estou ao teu lado ou eu estou à tua frente. Eu sou o responsável por fazer em prática aquilo que eu tenho na minha mente como algo possível. Crença absoluta. Isso tinha na cabeça do Steve Jobs como algo claro. Ele tinha as suas ideias, ele de certa forma conseguia organizar os seus pensamentos e colocar em prática de forma real, operacional, tudo aquilo que ele tinha como ideia. Então Steve Jobs nos ensinou, além de todos os pontos em que ele colocou em prática, a perseverança, a acreditar que é possível. Mais à frente, a Apple comprou a divisão Pixar de computação gráfica, e todos aqueles que afastaram Steve Jobs da presidência da empresa, viu a empresa quase que quebrar, falir, porque não estava atingindo o mercado, o público-alvo, com a metodologia que eles acreditavam ser melhor do que Steve Jobs. Pediram quase que suplicando: Steve Jobs, volta, faça na Apple a mesma revolução que você fez na Pixar Studios, venha para cá, vamos te dar carta branca. E isso foi uma exigência dele, para que ele pudesse de fato colocar na Apple em prática tudo aquilo que ele acreditava. E aí a revolução começou. As coisas começaram a fluir. Ele teve a ideia de um computador com a máxima capacidade de interagir com aquilo que o cliente, o comprador tinha como desejado. A gente chama de usabilidade. A usabilidade da Apple era simplesmente fantástica em relação aos computadores, que na época ela era concorrente da IBM. Então a gente teve um gênio que criou software, que criou hardware, mas que unindo software e hardware colocou um computador disponível a nós consumidores. Eu cheguei a ter um iMac e aquele desejo de ser um cliente Apple sempre teve isso em mim. Então você ter aquele computador com a carcaça de acrílico, esverdeada, azulada, amarelada, alaranjada, era o máximo. Porque você tinha um computador belíssimo, com a potencialidade de uso incrível, muito à frente dos computadores que eram todos quadradões, feios, né, estranhos, com muitos cabos, com muitas conexões, e ele fez algo simplesmente incrível para a época. E aí a Apple começou a encontrar o seu caminho de crescimento. Ele veio com uma novidade, mas atendendo a uma necessidade clara. Claro que existia um mercado que queria algo simples, que não queria ficar perdido em cabos diferentes, com formas diferentes de uso, com programas que ora dava conflito, com programas que eram incompatíveis. Ele uniu o que tinha de melhor em software
que ele mesmo desenvolveu, o iOS, que é o sistema operacional da Apple, desenvolvia hardware, ou seja, o equipamento, aquilo físico, e integrava. As máquinas eram perfeitas, com zero de erro. A preocupação do Steve Jobs sempre foi entregar o melhor produto, independente do custo que este produto teria para ser desenvolvido, independente do custo que esse produto teria ao cliente final. Ele jamais, outra história, outra metodologia, outra mentalidade que você precisa adotar, ele jamais negociava a qualidade. Ele jamais negociava, por quê? Porque ele sabia que a qualidade máxima teria a satisfação máxima. Ele dava 110, 120% do possível. Por que 110, 120? Aqueles 10, 20% era o que tinha na visão dele, em que a equipe ainda não alcançava e por isso batia todos os recordes, criava algo de fato hiper inovador. Na época da telefonia celular, em que as empresas cresciam e que equipamentos se tornavam cada vez melhores, eu me lembro que o Nokia N3 era o mais... N95, desculpa, tinha o N3. Quando a Nokia lançou o N95, ele, para vocês terem uma ideia, naquela época custava R$2.000. Hoje seria como se fosse um iPhone X que custa R$6.000. Então, na época, ele custava caríssimo para você comprar em 24 vezes, porque era um equipamento sofisticadíssimo, com uma câmera de fotografia que na época era a melhor que existia, e todos queriam ter um Nokia N95. E aí a Nokia se sentindo soberana no mercado, em que ela possuía um celular que podia tocar música, que podia enviar um SMS, um torpedo, já se achando dominante no mercado. Veio Steve Jobs na apresentação da primeira versão do iPhone e começou simplesmente de uma maneira tranquila, criando as soluções na mente do consumidor, dizendo: nós sim criamos um telefone revolucionário, com base em uma tela visual, com softwares que permite você enviar torpedos, que são os SMS, enviar as mensagens em vídeo animadas, que eram os MMS, Multimedia System de mensagens, né? Então ele começou a explicar gradativamente. Criamos também um perfeito tocador de música, mas um padrão chamado MP3, em que você tem uma definição excepcional da qualidade do áudio, em estéreo, que você consiga de fato se sentir dentro do ambiente. Nós criamos também um tocador de vídeo. Você passa agora a ter em uma tela um player de vídeo para que você possa assistir clipes, para que você possa baixar treinamentos, vídeos. E ele começou a explicar toda a diferenciação que aqueles conjuntos de equipamentos novos que seriam apresentados poderia de fato impactar o mercado. E cada vez que ele falava de um equipamento, de um benefício, todo mundo falava: uau, caramba, vem da Apple, considerada a empresa que sempre faz o melhor, com certeza esses equipamentos serão incríveis. E ele foi colocando claramente as características de um novo equipamento que seria apresentado naquele momento. Antes, uma Nokia soberana, achando que ninguém poderia superar o teu nível de qualidade, nadando de braçada, fazendo com que tranquilamente o mercado só quisesse equipamentos Nokia. Eu tive um N95, de repente, em uma noite, o Steve Jobs diz: todos esses equipamentos que nós estamos lhe apresentando, falando os benefícios, está em apenas um único equipamento. Um equipamento que reúne todas essas características. Aí ele vai e mostra, simulando aqui, ele vai e mostra
o iPhone, a primeira versão. Pequenininho, portátil, você tem aqui uma máquina fotográfica, você tem aqui uma câmera de vídeo, você tem aqui um disparador e receptor de mensagens de texto, de mensagens multimídia, um player para você ouvir as suas músicas, um player para você ver os seus vídeos, um computador portátil para você acessar a internet, tudo na ponta do teu dedo. O mundo simplesmente mudou. Antes iPhone, depois iPhone. Naquele momento as ações da Apple tiveram um crescimento estrondoso, as ações da Nokia uma queda estrondosa. Naquele momento o líder, o visionário, estava traçando o rumo da tecnologia do futuro. Nunca alguém podia imaginar que reunido em um equipamento que cabia na palma da mão, ao toque touchscreen de um dedo, isso não existia na época, touchscreen. Tudo era via botão externo, tudo era via o roll-up, a rodinha que você às vezes utilizava, tinha a bolinha lá eu me lembro do Nextel, do Motorola e tal. Então você tinha um padrão tecnológico, todo mundo já acostumado àquele padrão, e vem um cara, um Steve Jobs, numa apresentação e troca e muda e destrói completamente os padrões de tecnologia ainda comuns e evidentes como sendo o melhor naquela época. Ele transforma aquilo que era o melhor em mais apenas alguma coisa, porque o que ele colocou disponível no mercado era simplesmente o melhor do que de melhor podia existir. Eu te faço a seguinte pergunta: o que você faz é o melhor que você pode fazer? É o melhor que você pode entregar? É o melhor que você tem disponível para fazer com as condições que você tem hoje, para até o momento em que você tiver condições melhores poder entregar ainda melhor? Essa é a pergunta que eu te deixo. É esta a pancada na cara que o Steve Jobs deu em todo o mercado. Acordem, há um horizonte muito maior, há uma tecnologia muito melhor disponível. Basta que nós tiremos nossa cabeça da caixinha e pensemos exatamente tudo que é viável, tudo que é possível, tudo que o nosso cliente precisa e deseja. Ele transformou um celular em uma joia de desejo. Ele transformou o iPhone em um objeto de status, porque você tinha o melhor, feito pela melhor empresa, pelo melhor gestor, pela melhor equipe, com os melhores componentes, algo extremamente poderoso. E aí você tem o equipamento que transfere poder, e você, ao ter esse equipamento, você transmite poder, você transmite status, porque você tendo o melhor, todas as pessoas percebem de que se você tem o melhor, se você busca o melhor, você provavelmente entrega o melhor. Então a pergunta que eu te deixo é: você vai ficar fazendo a mesma coisa, o nível baixo, mínimo possível, esperando o resultado melhor até quando? Até quando você vai equilibrar o que você deseja de melhor, de máximo, com aquilo que você entrega de melhor, de máximo? Steve Jobs está aí para te mostrar um caminho, um exemplo. Isso é que é legado. É ele ser lembrado como uma referência. É você poder se incomodar e falar: caramba, por que não ser igual ao Steve Jobs? O cara esteve lá, mostrou como é que se faz. Eu posso, eu tenho certeza de que é possível. Eu vou lá, faço e conto a minha história e modelo a minha vida como a vida de um líder que me transfere esta possibilidade de que ele foi lá e provou que é possível. Existem inúmeros líderes que já trilharam caminhos em que você pode seguir. Existem líderes que estão criando caminhos inovadores que a gente um dia irá descobrir e um dia irá poder seguir este caminho. E você pode ser um desses líderes. Você pode ser aquele líder desbravador indo numa área que você tem competência máxima, que você é expert e que ninguém sabe como fazer, porque você está indo por um caminho que ninguém nunca foi. Você pode ser o primeiro e depois transformar isso num legado em que pessoas irão seguir o teu passo a passo, o teu caminho, a tua trilha, a tua jornada de vida. Qual a frase que você quer deixar na lápide do teu túmulo? Aqui jaz Patrick Braz, que 3 pontinhos. Aqui jaz o teu nome, que 3 pontinhos. Que pensou, que idealizou, que planejou ou que realizou.
e aí você coloca a frase, termina como você quiser. O Steve Jobs teria N frases de poder, N frases positivas daquilo que ele fez. Ele transformou a sua época, ele transformou o futuro da tecnologia e a usabilidade tanto em celulares quanto em computadores. Porque ele visualizou algo indescritível, inimaginável e buscou soluções até alcançar o que era inimaginável na mente de alguns, que era possível na mente dele, em algo real, em que as pessoas poderiam então entender de que se ele pôde, eu também posso. Qual o legado que você está deixando dia a dia na sua liderança? Quais são os líderes que têm o legado que você possa aproveitar e se transformar em um líder modelando estes líderes, copiando, se espelhando nestes líderes para ser dia a dia um líder melhor? Esta é a mensagem de hoje. Eu vou fazer durante a jornada alguns vídeos sobre o legado de um líder e colocar os líderes que me inspiram. Eu estou falando aqui sobre Steve Jobs, de tudo aquilo que eu lembro, de vídeos que eu assisti. Existe um vídeo chamado Jobs, que conta a história dele, inicialmente produzindo o primeiro hardware, juntando com seus amigos, buscando soluções. Conta a história, este é o legado. Então eu vou contar de histórias de líderes que me inspiram, brasileiros e internacionais. É fundamental você ter a sua personalidade, o seu comportamento com um espelho, com molde naqueles que funcionam, que deram exemplo, que pagaram o preço na tua frente. E se for um caso de você um dia pagar o preço para ser o primeiro em algo, faça! Faça valer a pena cada dia, nessa jornada incrível que você vai trilhar sozinho. Eu espero também, quando eu for embora, ser promovido pela última vez por Deus, que eu deixe os meus legados, em que eu pude ser o primeiro em alguma coisa, ou o primeiro em algumas coisas, e que também seja referência, porque ele seguiu alguns líderes, ele teve uma fé, ele seguiu a Cristo Jesus, na fé espiritual que ele teve, ele seguiu pessoas de sucesso, pessoas que pagaram o preço, e fizeram a mudança de paradigma, a mudança em algo ou em algum comportamento na sociedade. Eu estou disposto a pagar o meu preço para deixar o meu legado. E você? Qual o preço você está pagando? Qual o sacrifício que você está fazendo? Ou se você ainda está na zona de conforto, se você acredita que vai deixar um super legado, esqueça ou saia da zona de conforto e construa o teu legado. Ok? Papel e caneta na mão, comece a definir quem são os líderes que você modela, quais os legados que ele te ensina e aquilo que você deseja de fato mudar para deixar o seu legado na melhor e maior excelência possível. Beleza? Comente, curta esse vídeo se assim você desejar, compartilhe para que outras pessoas tenham este impacto desta mensagem. Vamos juntos criar uma legião de líderes de alta performance. Eu agora criei um grupo no Telegram. Nós não vamos trabalhar grupos do WhatsApp porque acaba virando bagunça. É muita gente entrando, muita gente fazendo spam. Grupos no Telegram, um grupo só, não mais 2, 3, 5 grupos diferentes no WhatsApp. Um grupo no Telegram para trabalhar conceitos, informações, tirar dúvida e trocar ideias em relação ao que podemos fazer para nos tornarmos cada vez um melhor líder com a máxima performance possível. Se eu creio que é possível, eu vou levar pessoas com essa visão a acreditarem que é possível também. Se você é uma delas, seja muito bem-vindo ao nosso grupo. Vou deixar o link na descrição para você poder acompanhar. Fiquem com Deus e, se Deus quiser, nos veremos no próximo vídeo. Tchau, tchau!